Ora bem, muito boas tardes a todos. Estamos aqui em mais uma iniciativa da Ordem dos Engenheiros, desta vez e sempre com temas atuais nesta fase mais que importante da pandemia do Covid-19, e este webinar será sobre os impactos e o futuro da fileira da construção, tendo em atenção aquilo que é esta realidade que nos surgiu inesperadamente e que tanto afetou o país, a economia, as pessoas, as famílias, todos. Obviamente que uma iniciativa desta natureza teria que ter as representações mais adequadas para termos um debate bastante alargado e podemos proporcionar aquilo que são as situações mais complexas que estão associadas a este Covid na área da construção e, portanto, convidamos não só o engenheiro Manuel Reis Campos, que todos conhecemos e que depois farei uma breve apresentação, mas também o engenheiro Jorge Menezes, e temos aqui componentes diversas para podermos debater, perceber melhor aquilo que é o impacto na fileira da construção e, simultaneamente, depois podermos receber dos diferentes participantes, e temos centenas de participantes neste fórum, para, à medida que pretenderem, pedia que cada um pudesse, no item Q&As, que está na parte de baixo do vosso ecrã e não no chat, no Q&As, irem fazendo as vossas perguntas para nós, depois, em debate, podermos fazer estas perguntas aos diferentes palestrantes e, simultaneamente, poder todos irmos escolhendo mais informação e melhor informação. Este webinar fica gravado e estará amanhã disponível na hashtag Juntos Ficamos em Casa. E, portanto, estamos neste momento em linha e, conforme estava previsto, inicialmente, o nosso bastonário Carlos Mineiro Aires gostaria de estar e de ser o elemento que introduziria todo o tema, mas por razões meramente pessoais e profissionais aqui da Ordem, teve que se ausentar, ainda virá a estar connosco dentro em breve, mas não menos importante, temos o engenheiro Fernando Almeida Mendes, vice-presidente do Conselho Diretivo Nacional, e portanto é ele próprio que fará a introdução, a quem eu passo agora a palavra. Obrigado, Luís Machado. De facto, estou aqui em representação do bastonário como vice-presidente nacional e queria introduzir este tema que me é caro, naturalmente, porque eu também trabalho no setor da construção, começando por agradecer quer ao Luís Machado, presidente do Conselho Nacional de Colégios de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros, quer aos nossos palestrantes convidados, o meu amigo Manuel Reis Campos, presidente da COPNI e da Confederação da Construção e do Imobiliário, assim como ao engenheiro Jorge Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, sobre este tema Covid-19, impactos e futuro na fileira da construção, que gostávamos de ter aqui muitos mais convidados, mas até gostávamos de ter aqui um painel presencial na Ordem dos Engenheiros. A seu tempo o faremos, naturalmente, não podemos neste momento fazê-lo e, portanto, restringimos os convidados e os intervenientes a estas duas ilustres personalidades do setor da construção, um representando mais as entidades executantes, os construtores, chamemos-lhe assim, e o outro a área dos serviços ligados à construção, nomeadamente projetos de fiscalização e coordenação de segurança, agradecendo aos dois, em nome do bastonário, e dizer que temos presentes neste momento, ou pelo menos inscritos, 300 participantes neste webinar em direto. E apraz dizer, em nome da Ordem dos Engenheiros, que a construção, naturalmente, quer pela sua dimensão, quer pelo número de engenheiros civis na Ordem dos Engenheiros e outros engenheiros que intervêm no setor da construção, não sendo engenheiros civis, muitos, suportados por atividades reguladas de ambos os lados, quer dos serviços, quer dos empreiteiros ou dos construtores,
impõe-se uma preocupação grande neste pós-Covid, ou pelo menos no futuro daquilo que é o setor da construção. De facto, nós já vínhamos numa senda de crescendo do setor, com algumas lacunas, é um facto, nomeadamente naquilo que tem a ver com os valores praticados nas adjudicações por um lado e naquilo que são os valores individuais de remuneração salarial da engenharia, comparativamente a outras profissões, naturalmente. Eu penso que isto tem muito a ver com a sujeição de quase todo o setor da construção ao Código dos Contratos Públicos e à contratação pública, se bem que nas obras particulares isso não se aplica. O modus faciendi, por defeito, vem daquilo que são as adjudicações públicas e, portanto, nesse aspecto, muitas vezes um anda atrás do outro, nem sempre é assim, mas muitas vezes é eu, e nesse aspecto nós temos vindo a intervir juntamente com instituições que agora convidamos, algumas vezes e outras vezes individualmente, naquilo que são as preocupações da construção. E, portanto, se existe um Plano Nacional de Investimentos 2030 que já está de alguma forma no terreno, impõe-se com esta circunstância, e para que isto não quebre, que o investimento seja acelerado. Atenção que acelerado não quer dizer que seja aquilo que seja no passado. Ter muita coisa ao mesmo tempo para depois termos vazios temporais de trabalho. Deve existir aqui algum cuidado na forma como nós fazemos esse investimento, de forma faseada, cautelando uma sustentabilidade e uma continuidade do investimento público que permita que a engenharia portuguesa saiba dar resposta em todos os momentos, não obrigando a que muitas vezes tenha que ir a correr lá para fora, se é que há trabalho lá fora, porque não há cá dentro, ou outras vezes não sermos suficientes para fazer o trabalho todo que está disponível no mercado. E, portanto, a calendarização das obras é uma grande preocupação que temos vindo a manifestar, juntamente com a necessidade de investimento, e a outra, claramente, e eu também por aqui me fico, para não estar a condicionar o debate, porque os oradores são os convidados, o prestígio dos engenheiros deve ser assegurado, seja pelos valores praticados na engenharia e na construção, porque senão banaliza-se e desprestigia-se também a intervenção técnica, por um lado, e por outro lado provocamos dumping salarial com determinado tipo de adjudicações baseadas em preços base desajustados e fora da realidade, e extremamente baixos, absolutamente economicistas e nada realistas. Eu penso que a PPC e a ICOP naturalmente também têm vindo a dizer isso com regularidade, enfim, e também a nossa preocupação também se centra um pouco naquilo que é a continuidade da engenharia portuguesa e da capacidade técnica da engenharia portuguesa. Nós temos vindo a reparar que nestes grandes concursos de obras públicas recentes existe um descuido grande dos grandes donos de obra de precaverem cotas para jovens engenheiros e equipas de 20, 25, 30, em alguns casos até de 100 trabalhadores. Naturalmente que cabe aqui também alguma margem de manobra e alguma salvaguarda para a continuidade da engenharia e, portanto, entre ter um determinado perfil, se tivermos 2 ou 3 lugares ou 5% de lugares para jovens engenheiros, penso que também é pertinente, e a Ordem dos Engenheiros também se tem preocupado com esta questão, precavendo o futuro, naturalmente, mas essencialmente também dando continuidade àquilo que neste momento é o bom prestígio da engenharia portuguesa e não potenciar a imigração dos jovens engenheiros portugueses, no fundo potenciando o emprego. No fundo é isto, o debate é dos convidados. Luís, passo novamente a palavra e agradecendo mais uma vez em nome do bastonário a presença dos oradores, assim como dos participantes no webinar. Muito obrigado. Muito bem. Vamos então continuar e continuar também da minha parte, enquanto Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Civil, não posso deixar de agradecer a cada um dos oradores e seguindo já a nossa ordem, primeiro teríamos a participação do engenheiro Manuel Reis Campos, todos o conhecem, não precisa de qualquer apresentação, aliás nenhum deles, mas de qualquer forma pequenas notas de que o engenheiro Manuel Reis Campos atualmente é o Presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas do Norte, por inerência, Presidente também da Direção da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, significa, portanto, temos aqui toda a fileira da construção representada nas suas diferentes vertentes,
licenciado em Engenharia pela FEUP, membro sénior da Ordem dos Engenheiros e atualmente membro também da Assembleia de Representantes. Deixava a palavra, portanto, ao Engenheiro Reis Campos, com todo o prazer. Obrigado. Eu gostaria de começar por agradecer este convite ao Fernando, em nome do bastonário, ao Luís Machado, ao Jorge Menezes, que é meu colega na direção da CPCI, e eu iria cingir-me àquilo que me pediram, que era saber qual foi o impacto do setor, a situação do setor, com o eclodir desta pandemia. Eu pedia para falar um pouquinho atrás, para fazer a comparação daquilo que era, o que foi o setor antes do eclodir da pandemia e depois, naturalmente, e durante este período que tivemos. O setor da construção e do imobiliário encontrava-se num novo ciclo de crescimento que se iniciou em 2017. Nós tínhamos, o ano passado, 2019, tivemos um crescimento no investimento de 9,6%, contra 4,6% no ano de 2018, e, portanto, depois daquela crise que passamos até 2016, em que houve uma queda de 55% no investimento, nós tínhamos já recuperado desde 2017 até 2019 em termos acumulados 31%. Ou seja, no domínio do imobiliário, em 2019, nós tivemos um licenciamento de obras que cresceu 6,5%, nós licenciámos praticamente 24 mil fogos, habitações, contra 20 no ano anterior e 14 no ano anterior. Claro que o setor já construiu 114 mil fogos em 2001. Em 2013, 6.700. O ano passado, 24 mil. Ou seja, o investimento imobiliário tinha atingido em 2019 cerca de 27,2 mil milhões de euros de transações, dos quais 5,4 mil milhões para o mercado externo. Naturalmente que o ano passado as condições de acesso à habitação, os preços, a crise no setor do imobiliário, da falta de casas, os preços desajustados eram os grandes temas do ano passado. De facto, para além do problema da habitação, também a indústria e os serviços tinham uma evolução positiva, e isto também decorrente de um crescimento abrupto do turismo. Portanto, toda esta situação do imobiliário era, de facto, um novo ciclo para o setor da construção. Também se assistia a um crescimento no segmento das obras públicas. Pela primeira vez nos últimos anos, o volume de negócio, o volume de concursos promovidos atingiu os 4 mil milhões de euros, embora apenas se tivesse celebrado contratos da ordem dos 2,5 mil milhões de euros. Esta é uma prática corrente no nosso país, ou seja, promove-se muito mais do que aquilo que se adjudica ou se celebra concursos. De qualquer forma, estávamos no bom caminho. 2020 seria o ano da consolidação em termos de obras públicas. No domínio da internacionalização, nós tínhamos atingido, em termos europeus, nós éramos o país da que ocupava o quarto lugar no mercado africano, e éramos o terceiro país europeu que ocupava a terceira posição na América Latina. Nós, em 2018, e são os últimos números que nós temos da internacionalização deste setor, tínhamos atingido 11,3 mil milhões de euros e representávamos, em termos de exportação do país, cerca de 15,7%. Ou seja, em termos internacionais, e se somarmos os 11,3 mil milhões aos 5,4 de venda de imobiliário, nós tínhamos, em termos exteriores, cerca de 16 mil milhões de euros, coisa que nunca tínhamos atingido em anos anteriores.
A crise gerada pela pandemia, que afetou naturalmente de forma transversal todos os países e todos os setores de atividade, Portugal não foi exceção. E tivemos, enfim, a primeira situação, a primeira fase deste processo era se o setor deveria ou poderia trabalhar. Tivemos empresas que não queriam trabalhar, tivemos os sindicatos que tudo fizeram para que o setor não trabalhasse. O que é certo é que, quer nos estados de emergência, quer nos estados de calamidade, foi decidido pelas autoridades portuguesas que o setor em Portugal, com exceção da Madeira, que teve 15 dias de paragem, que esse setor iria trabalhar. E tivemos vários constrangimentos, as empresas estiveram sujeitas a problemas de mobilidade, a necessidade de cumprimento de orientações da DGS, redução da produtividade, problemas com fornecimentos de determinados bens e equipamentos, receio de alguns trabalhadores, mas de facto o que aconteceu foi que a maioria das empresas correspondeu ao repto e manteve-se em funcionamento. E aqui eu queria deixar uma palavra de elogio para os engenheiros portugueses que tiveram um papel importante nesta matéria, nesta fase de trabalho em condições em que quase todos os setores de atividade estavam parados. Desta forma, o país continuou a construir as infraestruturas que tinham, o funcionamento dos edifícios, especialmente alguns críticos até em relação aos hospitais, a manutenção das redes de água, de eletricidade, de saneamento, de comunicação, tudo foi assegurado e nós hoje temos a perspectiva, temos a certeza de que o setor, se não trabalhasse, tinha sido uma desgraça absoluta. Nós fizemos exposições ao Governo, explicamos ao Governo que este setor da construção e do imobiliário representava, em termos de massa salarial mensal, 493 milhões de euros por mês. E, portanto, entendeu, na minha opinião, bem, que o setor deveria trabalhar e trabalhou. Hoje estamos perante uma situação em que o investimento privado tem ligeiras correções, há obras que pararam, há algumas obras suspensas. Na questão do investimento público não se notou tanto, de qualquer forma, nós trabalhamos em condições que não são as condições normais. Põe-se agora o problema do futuro do setor, o que é que neste momento, para além daquilo que o setor tem pedido, porque nem tudo aquilo que tem pedido, as medidas extraordinárias e urgentes que é preciso resolver perante esta crise, não estou a falar daquelas que são gerais, o acesso às linhas de crédito, a suspensão das obrigações fiscais, as moratórias, os pagamentos devidos aos fornecedores do Estado. Nós não conseguimos, por exemplo, que o IMI e o AIMI não tivesse algum funcionamento diferente daquele que vai ser pagado. Hoje ainda temos um problema sério. Ainda ontem a CPCI apresentou, juntamente com as outras confederações, uma exposição ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Economia, no sentido de rever como havemos de resolver o problema da drástica redução dos plafons de crédito que as empresas hoje, neste momento, têm, por causa dos seguros de crédito. Portanto, são problemas que ainda o setor vive, mas de facto temos a certeza hoje de que, se tivéssemos parado, teria sido uma desgraça para o setor e que o setor tinha sido, nos anos até 2015, tinha sido completamente dizimado. Hoje estamos perante uma situação que já temos vindo a colocar, que é: o setor precisava de 70 mil trabalhadores. No último ano, nós tínhamos dito e dissemos, e a Confederação e a Associação tinha dito que as empresas portuguesas precisavam de 70 mil trabalhadores. A fileira tem 600 mil trabalhadores, mais de metade da construção e o resto dos outros setores da fileira. Nós hoje continuamos, mesmo assim, a representar os 17,4% do PIB e 50,2% do investimento. Portanto, nós temos o setor da construção, é aquele que tem melhores condições para retomar a atividade, para dinamizar a economia portuguesa. Nós
temos um efeito multiplicador que é decisivo em muitas atividades, como o turismo, o comércio, a indústria, e, portanto, nós estamos numa situação, digamos, privilegiada para retomar o setor, mantendo os postos de trabalho e conseguindo mesmo admitir trabalhadores para o setor de outras atividades. O problema que se põe e que depois daquilo que foi ontem anunciado, depois da proposta da Comissão Europeia, que está ainda longe de ser concreta, mas quando estamos a pensar naquilo que nos foi ontem dito, eu recordo que nós ainda temos, para nós é fundamental, porque nós temos ainda um PET 3+, que apenas foi concretizado 20%, 6 mil milhões, concretizamos apenas 20%. A execução financeira de Portugal 2020 era ontem da ordem dos 47%. Portanto, nós precisamos de dar corpo aos investimentos que entendemos que são prioritários para o país. Estamos a falar de pequenas, médias e grandes obras, estamos a falar desde a remoção do amianto nas escolas e nos edifícios portugueses, que são obras de proximidade, como aquelas de imprescindíveis investimentos para o país na área do ambiente, da energia, das alterações climáticas, da conectividade do país, da competitividade internacional, das áreas da saúde, da reabilitação urbana pública e privada, da orla costeira e outras obras que já tivemos a oportunidade de expor ao Governo e que são para nós obras prioritárias, obras que estão agendadas há muito tempo, aquelas apenas que o país precisa e precisará. Neste cenário, há aqui uma parte que e hoje, estando nós aqui enfim, a falar para os engenheiros, eu acho que é importante termos uma perspectiva e uma intervenção global dos governos e da comunidade europeia neste tipo de aposta, e há pouco o Fernando falava nisto, na aposta de investimento público estruturante. Hoje está praticamente toda a gente tem essa convicção na Europa de que a estrutura da produção não pode continuar dependente da Ásia, estou a falar da China, nem dos Estados Unidos. Os investimentos vão ter de ter hoje tem um imperativo não só para o setor, para as empresas e para os seus profissionais, em particular para os engenheiros, de forma a que se possam posicionar de forma competitiva. Os investimentos devem ter por base a economia circular. É este o caminho que a Europa quer que se trilhe. Tem de haver aqui uma cadeia de valor, maior eficiência nos recursos do setor. Hoje é determinante quer a capacitação do setor e a reorientação das empresas e dos profissionais para áreas como a reabilitação urbana, a construção 4.0, as cidades inteligentes, os desafios da sustentabilidade e da eficiência energética. O papel da Ordem dos Engenheiros e dos engenheiros portugueses nas empresas é fundamental. Devem, na minha opinião, contribuir ativamente para a criação de competência no setor e podem assumir-se como um elo de ligação entre o tecido empresarial e as universidades, que eu penso que têm de ser um pouco mais dinamizadas. É necessário apontar, na minha opinião, caminhos e identificar os domínios decisivos para o futuro do setor. A industrialização da construção, a pré-fabricação pesada e ligeira e produção de produtos standard, a construção modular, a construção off-site, a transformação digital do negócio com investimentos em utilização como o BIM, são fundamentais para os próximos tempos, se o setor entender que tem de caminhar neste sentido, e é neste sentido que vai ter de caminhar. Nós estamos perante, e para terminar a minha intervenção, nós estamos perante um desafio que necessita de salvaguardar as empresas e o emprego. Nós temos de ter a capacidade de nos posicionarmos para um futuro que, na minha opinião, tem de ser cada vez mais sustentável e mais eficiente. E o setor da construção
e a engenharia portuguesa terão de ter essa liderança nessa retoma da economia. Para já, era a minha intervenção. Muito obrigado, Engenheiro Reis Campos. Necessariamente que, com as funções que desempenha e a experiência longa que tem, deu-nos uma visão muito geral, com, ainda por cima, um conjunto de informações importantes, com números, com valores reais, objetivos, que são determinantes para nós fazermos a análise que temos, e por outro lado também fez aquela referência fundamental da componente da engenharia civil na capacidade que houve de enfrentar de alguma forma este período e daquilo que correspondeu, falaremos um pouco mais tarde sobre isso, daquilo que correspondeu a haver uma parte substancial daquilo que é o PIB nacional a conseguir manter-se ativo durante este período. Agora, agradecendo também, da mesma forma que eu fiz para o engenheiro Reis Campos, ao engenheiro Jorge Menezes, faríamos esta passagem agora. O engenheiro Jorge Menezes também bem conhecido em todo o setor e em todo o meio, como presidente da Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, a APPC, board member da European Federation of Engineer Consultancy Association, CEO da Profico, uma empresa de projetos, fiscalização e de consultoria, com muitas obras realizadas ao longo de dezenas de anos, licenciado em Engenharia Civil pelo Técnico, pois aqui estamos para ouvir aquilo que nos pode, de facto, transmitir sobre este tema. Muito obrigado para já. Obrigado pelas suas palavras amáveis, boa apresentação. Queria agradecer para já, na pessoa do engenheiro Fernando Almeida Santos, o convite para estar. É uma honra estar neste debate, neste encontro com muitos colegas numa altura difícil para nós e, portanto, queria agradecer e queria cumprimentar também não só os colegas que já conhecemos de longa data, o Luís Machado, o José Manuel Reis Campos também, que somos colegas na CPC. Entretanto, Jorge, deixa-me só interromper um pouco, só para pedir aos nossos ouvintes, e queria já participantes todos, e temos mais de 100 participantes neste momento, neste webinar, queria-lhes pedir se cá em baixo, no Q&A, se poderiam apresentar as questões que acham pertinentes para depois pormos a estes nossos ilustres palestrantes, porque por enquanto ainda temos poucas questões e por isso agradecia que quem tivesse questões para colocar as pudesse fazer por escrito, tem que ser por escrito, para nós depois a seguir as podermos colocar. Muito obrigado e peço desculpa ter interrompido. Não faz mal. Eu ia só dizer que também saudar os colegas que nos acompanham neste sistema que todos descobrimos agora há 2 meses a esta parte, o Zoom e outros ainda, e que permitem, no fundo, conseguirmos fazer uma experiência que há um ano, se calhar, ninguém pensaria que fosse uma coisa com muito sentido. Eu tenho uma pequena apresentação singela. A APPC tentou monitorizar um pouco o que é que se passava com as empresas associadas durante o período mais recente, nestes 2 meses e tal, em relação, digamos, à reação e à forma como as empresas terão sido atingidas e como é que perspectivavam o seu presente e futuro em função de uma realidade absolutamente inesperada. E, portanto, é isso que eu também tenho na parte substancial da apresentação que vou passar de seguida. Terei uma componente final dentro dessa apresentação, um pouco para responder a uma pergunta deste webinar, que é que tipo de impactos e que futuro é que se espera, neste caso das empresas de consultoria e projeto, o que é que elas esperam, o que é que receamos, que ameaças e que oportunidades é que, porque às vezes estas coisas também criam oportunidades, estes incidentes ou acidentes de percurso na civilização criam muitas oportunidades de mudança. Portanto, a estrutura da apresentação que eu fiz não está exatamente, digamos, sectorizada, mas é isto, a apresentação dos resultados
dos nossos inquéritos, com uns comentários muito breves e depois uma breve perspectiva. Seguir-se-á, obviamente, estarei aqui disponível para as perguntas e respostas dos nossos colegas participantes. Então vamos lá ver se eu consigo pôr isto rapidamente no ar. Penso que está, digamos, visível agora nos ecrãs de todos o título da apresentação, portanto, o primeiro slide, e eu... estão a ouvir? Perfeito. Pode continuar. Obrigado. Posso continuar. Muito obrigado. Portanto, dentro do tal inquérito que me acabo de referir e que, no fundo, tem 3 versões, só que a última ainda não, digamos, é entregue amanhã, data limite de respostas, portanto não estava disponível para ser tratada, mas portanto, o que nós perguntámos aos nossos associados foi quais eram os impactos em 2 momentos, portanto em abril e no final de abril, em 7 e no final de abril, e percebemos que houve aqui uma pequena evolução, porque isto também é interessante ver como é que as empresas se estão a acomodar, e portanto percebe-se que 61% no fundo no inquérito inicial achavam que havia pouco impacto e 71% no inquérito 28%. Parece um contrassenso ou talvez não. Eu diria que depois de um choque inicial veio um bocadinho a ambientação a uma coisa completamente nova e inesperada. E neste caso, desta pergunta, eu também acho, se calhar todos receberam isso nas empresas, houve muitas empresas que se apressaram a mostrar que não estavam feridas na sua capacidade de resposta, até porque isso comercialmente não era muito vantajoso e, portanto, há que às vezes também ler estas respostas com esse enquadramento. Em relação às vendas, nos meses seguintes à pergunta, também o impacto, digamos, nas vendas fala-se em 28% como pouco significativo. Eu estou a somar o que mantém e a redução muito pequenina, portanto, em 7 de abril tínhamos um impacto de 28% pouco significativo, o pouco significativo cresceu para 36% no impacto seguinte. No entanto, é preciso não esquecer que com impacto temos tudo o resto, não é? Portanto, temos 70, quase 64% ainda em abril. Era importante, as empresas estavam a sentir e estão a sentir isso. Em relação às vendas, uma outra questão, digamos, há 20% como pouco significativo, que depois evolui positivamente, ainda assim, para 29%, mas não há dúvida que este impacto é grande e a parte relevante cresce quando se perspectiva o ano, as vendas de 2020, e não os 2 meses do slide anterior, ou seja, estes números são piores para a perspectiva anual do que eram para a perspectiva a curto prazo, digamos assim, a 2 meses. Isto é uma coisa que já se suspeita, falamos todos uns com os outros e sabemos que isso acontece. As empresas foram com uma parte substancial dos seus recursos para teletrabalho. Importa dizer nestas questões, aqui temos 75%, 3/4 das empresas estavam em teletrabalho. E aqui está caldeado a questão do teletrabalho e da importância do número de recursos humanos em teletrabalho. O que se passa efetivamente é que o teletrabalho foi um sucesso em alguns casos e em alguns momentos dos projetos. Por exemplo, falando em projetos, nós podemos dizer que se calhar foi identificado que em fase de concepção o teletrabalho é complexo, difícil e não estávamos efetivamente preparados para conseguir dirigir projetos na fase de concepção em teletrabalho,
mas quando estamos um bocadinho já numa fase de execução, de detalhe, etc., o teletrabalho mostrou-se ser uma alternativa bastante aceitável, digamos assim. Há aqui, portanto, estabelecer um bocadinho esta nuance que não é despicienda. Quanto a o que é que toda a gente vai percebendo, ou pelo menos 2/3, também se calhar já estavam preparados, o outro 1/3, grosso modo, os 39% que aqui estão, já estavam preparados para responder com muita competência tecnológica, admitamos que sim, outros nem por isso, mas também não acham que é tão importante assim, mas a maioria, 61%, tomou consciência que tem que fazer investimentos importantes na área informática, não só, e fizeram alguns. Eu, a propósito disto, aliás, não vou dizer um aspecto que é recentíssimo. O Estado lançou um pequeno apoio para PMEs para equipamento ligado ao Covid e tinha uma verba disponível para isso e tinha um prazo limite que, se não me engano, era ao final, 30 de junho. A quantidade de pedidos foram tantos que a entidade que promovia este apoio fechou abruptamente as candidaturas no dia 25 de maio, portanto, agora na segunda-feira desta semana. Ou seja, de facto, as empresas perceberam, e estamos a falar em verbas entre 5 e 50 mil euros de apoio máximo, portanto, não é nada de extraordinário, mas o número de candidaturas foi brutal. Não estou a dizer que são todas de engenharia, mas que estavam com certeza empresas de engenharia lá, muitas, porque PMEs, que não conseguiram aceder, se deixaram, digamos, para a segunda parte do mês, ou a segunda parte do período de candidatura, se deixaram a sua candidatura para essa fase, foi tarde demais. Eu, por acaso, lamento isso, porque isto não é uma corrida contra o tempo, e se o programa acabava no final de junho, devia acabar no final de junho e deviam ser selecionadas as candidaturas mais adequadas, mais capazes, mais estruturadas e não os mais rápidos. Não é seguramente um bom critério escolher pelo mais rápido a apresentar uma candidatura qualquer. Adiante. Neste campo da suspensão de trabalhos em curso, de facto, o que os queijinhos falam por si, eu diria que realmente há muita gente que percebeu e que sentiu, independentemente de conseguir fazer, de ter colaboradores em teletrabalho, ter mais dificuldade ou menos, ter digamos, a estrutura informatizada suficientemente para dar resposta ou não, o que se percebe é que houve, de facto, muitos trabalhos suspensos. Veremos no outro gráfico como é que eles são por setor, mas aqui por área de atividade, isto, tirando o projeto que mesmo assim se queixa um bocadinho menos, entre a fiscalização e consultoria, mais ou menos repartem-se perto dos 40%. Este era o slide a que eu me referia, que é a dos clientes privados versus clientes públicos. Realmente há um abrandamento no setor privado bastante maior do que no setor público e, portanto, provavelmente as suspensões a que eu me referia no slide anterior também têm correlação com esta diferenciação privado versus público. De facto, o setor público fez um esforço, pelo menos teórico, e aliás estes queijinhos mostram que não foi só teórico, fez um esforço para não abandonar. O que eu tenho sentido e tenho ouvido de alguns associados é que o esforço teórico é grande, mas toda a estrutura não estava, obviamente, preparada para passar para teletrabalho e, portanto, as coisas que não têm corrido bem no setor público, por exemplo, são muito por causa da ineficiência da máquina.
da burocracia da máquina, porque passar os técnicos do front office para a retaguarda e para o trabalho, para o teletrabalho e trabalho em casa, ainda vá que não vá e vai-se conseguindo seguir. Eu próprio fiz vários encontros e reuniões, os meus colaboradores, etc., por este sistema do Zoom ou do Teams. Mas depois é preciso completar algumas ações técnicas e reuniões técnicas, muitas vezes com funções administrativas. E essas, por muito boa vontade que se tenha, não se conseguiu transferir a cadeia, o sistema para casa. Não se conseguiu. Não. E, portanto, estes 56% de abrandamento no setor público, um setor que, por exemplo, não tem razão nenhuma para não pagar a horas, porque tem lá o dinheiro reservado, há um número de compromisso, o número de compromisso desbloqueia financeiramente o pagamento. Portanto, se está previsto a 40 dias, porque é que não paga há 40 dias? Não paga porque a máquina não consegue, deixou de conseguir. Este é um aspecto talvez pouco falado, mas enfim. Na tesouraria das empresas é obviamente que os atrasos de pagamentos estão, e era ao que eu me referia no slide anterior, e que está aqui também realmente espelhado, que é no setor público o que está a funcionar em relação àquilo que tinha que funcionar exatamente, porque há um prazo contratual, há uma máquina, há um dinheiro, mesmo assim há 34% de falhanços, de acordo com o inquérito que a gente fez. Este aqui já é o último, já é o mais recente. Constrangimentos na atividade internacional. De facto, isto foi um bocadinho preocupante e está a ser muito preocupante em termos internacionais. É só pensar que a gente basicamente voltou às fronteiras até dentro do espaço Schengen, portanto voltámos às fronteiras puras e duras, até com a vizinha Espanha, e portanto toda a atividade internacional das empresas só podia sofrer de uma forma mais impactante o problema desta pandemia. E digamos que se somarmos o algum significado e o muito significado, digamos, só 18%, ou fazendo a diferença para os 100, só 18% é que não se queixam, e é por causa do efeito de arrastamento de situações que estão em curso. Há empresas que têm equipas deslocadas fora e que acabaram por ficar lá, e como felizmente o setor da construção, mesmo assim, não parou no mundo, parou em alguns países, mas não parou em muitos outros, essas equipas ficaram lá um bocadinho por sua conta e risco. Eu pessoalmente desisti de fazer regressar três colaboradores que tinha em Timor, e pronto, e lá ficaram e a obra continuou. Portanto, há aqui lugar para estes 18%, mas o resto foi bastante mais delicado e complexo, e a área internacional, sinceramente, vai ser uma área onde vai ser muito difícil, mais difícil, eu acredito, mais difícil de recuperação do que na área interna. Agora, esta seria, digamos, a segunda parte, apresentado estes inquéritos, os resultados dos inquéritos, com um pequeno tratamento, que a PPC decidiu que ia continuar a monitorizar isto ciclicamente. Como eu digo, no fim deste mês temos um novo inquérito, no fim do próximo mês, agora vamos espaçando um bocadinho mais, teremos um novo. Portanto, em certa medida, vamos continuar a monitorizar o andamento da sensibilidade das empresas ao ambiente, mas agora, digamos, refletindo um pouco sobre o que poderá ser o futuro das empresas do setor de serviços, eu penso, e como dizia no início, estas oportunidades existem mesmo nas adversidades. Eu, quando fiz estes slides,
fiz um com oportunidades e outro com ameaças, digamos assim, que não é feliz, mas vem das análises de SWOT. Mas, e depois vi, acabei por escrever muito poucas oportunidades e muitas ameaças. Isto é uma mensagem muito pouco otimista, e a gente está numa fase em que temos que ter um bocadinho de otimismo, senão é uma desgraça. Então, acabei por achar que podia incluir nas oportunidades mais alguns aspectos, e também vou embora não esteja nos slides, eu vou referir-me a um ou outro ponto. O que está aqui, portanto, esta questão de melhorar a eficiência e a produtividade é uma oportunidade. A gente não são só os portugueses, nós gostamos de dizer, os portugueses são assim, os portugueses são assim, e às vezes aproveitamos para zurzir em nós próprios. Mas depois verificamos que internacionalmente, e eu lá nas minhas reuniões no board em Bruxelas também vejo que não são só os portugueses que às vezes se deixam atrasar em algumas coisas porque não são suficientemente motivados, e às vezes a motivação é pelas piores razões. Mas um exemplo é, nós há um ano seguramente éramos talvez o país europeu mais avançado no uso de plataformas tecnológicas para submissão de propostas, essa coisa toda. Porque em 2008 alguém deve ter dado um murro na mesa e dizer isto está pronto em 2009, ou para tudo e não desligo nada a ninguém. E a gente viu-se aflitos, mas em 2009 começámos a trabalhar com plataformas e durante muitos anos eu andei a responder a colegas meus de outros países que vinham muito intrigados fazer perguntas básicas do género, e não se consegue espreitar as propostas dos outros quando está no processo da plataforma? Eles estavam a milhas, completamente a milhas de nós. Esta conversa vem a propósito de dizer que o ser obrigadas, entre aspas, que eu aqui escrevi, é porque, na verdade, melhorar a eficiência é uma coisa natural. Nós temos que melhorar sempre a eficiência. Nós temos que, vem dos sistemas de qualidade, temos que ter a melhoria contínua. Temos que melhorar a produtividade para sermos mais competitivos. Claro que sabemos isto tudo, mas se não formos empurrados para isso, as coisas andam com um ritmo que não tem nada a ver com o que o Covid vem introduzir aqui. Nós, em 15 dias, tínhamos câmaras, headphones, programas, VPNs. Foi uma coisa que, por decreto, levava 6 meses e depois era revogado por mais 6 e por mais 6 e daqui a 3 anos estávamos a conseguir... Engenheiro Jorge Menezes, podíamos concentrar agora um pouco mais, porque senão depois não temos tempo para poder responder um pouco às nossas... Eu acabo em 10 minutos. Obrigado. Seguramente. Portanto, não há dúvida que o BIM é uma ferramenta de que se fala imenso e que está a ser pouco aplicada. Vai ter que ser aplicada mesmo, isto tem que se consolidar, prende-se com este obrigado na eficiência e na produtividade. Na verdade, estes novos métodos e novas ferramentas de trabalho vamos ter que as instalar rapidamente para podermos potenciar, gerir esta informação, etc., para potenciar a nossa organização em rede, potenciar gestão de projeto corretas e a gestão do próprio BIM e a interligação disto tudo. Desmaterializar documentalmente, aderir ao e-fatura, que é uma coisa de sumenos, mas enfim, automatizar, arranjar novas plataformas, tudo isto está interligado e significa desenvolver novas tecnologias para o setor ou aderir e começar a trabalhar com elas de uma forma muito ligeira, muito simplificada para conseguirmos atingir o tal objetivo, melhorar a eficiência. A transformação digital e a mudança organizacional através da tecnologia digital, que é uma oportunidade que temos que agarrar, tem 4 vetores, grosso modo. Tem os recursos humanos, obviamente, e, portanto, aí está ali a formação e a renovação de quadros em baixo. Não temos outra maneira, e o engenheiro Fernando Almeida Santos referiu-se, de facto,
temos que dar oportunidade aos jovens para aparecerem aos poucos nos processos importantes, apoiados, e temos que transferir know-how, o know-how antigo através de ferramentas novas, se calhar é o ideal. Portanto, temos os recursos humanos, temos a estratégia, temos a cooperação, que é uma nova buzzword que vai estar no futuro das empresas. Mais do que a competição, é a cooperação, e temos que aderir e avançar fortemente na tecnologia. Do lado das ameaças, eu fui um bocadinho mais exaustivo, porque as ameaças já cá estão entre nós. Eu penso que o engenheiro Almeida Santos também já na introdução que fez, também se referiu a alguns destes pontos, e não será estes aqui que estão agora neste slide, mas noutros a seguir, mas não há dúvida que nós podemos querer melhorar tecnologicamente, melhorar o produto, ser mais eficientes, ser isso tudo, mas têm que nos dar a oportunidade para podermos ter meios para atingir esses objetivos, que têm como consequência uma melhoria de qualidade do produto que o cliente vai receber. E a legislação da contratação pública tem alguns aspectos que estão a maniatar esse processo, entre outros. Outros são os próprios agentes do Estado, que por vezes também não procuram, digamos, as situações mais eficazes ou melhores, porque não querem, digamos assim, ter problemas que depois percebem que ajudando. É complicado justificar porque é que eu valorizo um projeto em BIM, depois o meu chefe não percebe nada disso, é uma complicação. Portanto, o melhor é valorizar o preço e paciência. Um oferece um projeto em BIM que dá para fazer uma manutenção no futuro do próprio edifício, esse tem montes de vantagens, e o outro oferece um projeto tradicional, mas pronto, são comparáveis, coisas que não são comparáveis realmente. Portanto, alterações são importantes neste momento, independentemente de tudo, estão instaladas e era bom que fossem alteradas. Há garantias que nunca mais são libertadas, há retenções que não são libertadas, os pagamentos não são feitos a tempo e horas, e diz-se que temos que proteger as empresas de engenharia, porque de facto a engenharia assim vai por aí abaixo. As condições de pagamento que vêm nos cadernos de encargos são normalmente um bocado oportunistas, como se os juros valessem 35% ou 40% ao mês ou ao ano, tivéssemos na Venezuela, e portanto muitas vezes chegamos ao fim de um projeto, recebemos 20% do projeto, estamos a concluir o projeto de execução e ainda não temos no bolso mais do que 20% do dinheiro. Isto está instalado, isto são ameaças, porque com estas dificuldades acrescidas, isto já não está fácil, pior ficará. Lá está um segundo slide com ameaças, que é que eu já me referi, pagar o preço abaixo do mínimo, fingindo que não há um déficit de qualidade, e investirmos na internacionalização também é uma palavra muito bonita, mas é preciso recursos para fazer isso, porque investimento na internacionalização requer muito dinheiro e agora, como vimos naquele slide, eu estou convencido que recuámos alguns anos. Em 2 meses ou 3 recuámos alguns anos. Depois, ainda falando no mercado interno, há players em excesso. O problema é que nós temos players em excesso e o mercado está desreguladíssimo e ninguém faz nada por isso. Portanto, a questão não vai ser fácil. Nós estamos pulverizados. Aliás, o tecido empresarial de projeto e também de construção, aí acho que o Manuel Reis Campos concorda comigo, há uma pulverização excessiva dos players e, portanto, as condições de competição ficam adulteradas com isso. Genericamente, costuma-se dizer que o ambiente e a atividade de negócio no presente e no futuro caracteriza-se por estes aspectos e agora apanhamos com o Covid em cima e isto é mesmo verdade. E fica pior, há uma incerteza, uma complexidade, uma volatilidade. Tudo isto são aspectos característicos da situação em que estamos, em que vamos continuar a estar e temos que nos preparar para estar nelas. E as leis interessantes para responder a isto poderá ser
com pequenas equipas muito ágeis, muito eficazes, ligadas em rede, orientadas para o cliente e para a necessidade do cliente mesmo. Assim o cliente queira explicar-nos que necessidades é que tem, porque muitas vezes não o diz. Ou seja, mudarmos da disciplina, da execução e da burocracia para a inovação e para a equipa, trabalhando com agilidade, com equipas e com network. E por fim, uma palavra, para além de agradecer a vossa atenção, que é, nós estamos num mundo que somos demasiados, somos mesmo muitos. A sustentabilidade é uma buzzword de que todos falamos, é incontornável. Nós precisamos, de facto, de inovar em equipa e em colaboração, mais do que em competição. E como europeus, deveríamos reduzir a nossa dependência tecnológica e de investigação, que também é tecnológica, de outros grandes players mundiais, aí estou perfeitamente de acordo com o que o Manuel Reis Campos disse, seja os Estados Unidos, seja a China, e esta também, sob esse ponto de vista, é uma oportunidade. Agora já não estou naturalmente a falar das empresas de projetos, estou a falar como cidadão europeu. Muito obrigado pela vossa atenção mais uma vez e desculpem se me alonguei um bocado. Nada, muitíssimo obrigado. Acho que foram duas intervenções importantíssimas e, de facto, não gostaria de deixar de referir que o setor da construção e as empresas desta fileira toda tiveram um comportamento absolutamente excepcional neste período. A forma como, de uma maneira muito responsável, as empresas se conseguiram adaptar e tivemos várias empreitadas em curso, vários trabalhos em curso, nenhuma delas parou. Houve apenas pequenos fornecedores que tiveram um período em que tiveram mais dificuldade de fornecer, houve problemas de alguns de importação, mas de resto as empresas adaptaram-se, criaram meios para ter os maiores cuidados com todos os seus colaboradores. Todas as empresas reforçaram os meios para garantir uma cobertura da saúde dos seus trabalhadores, com várias medidas nos estaleiros, e nós temos que pensar que é um setor extremamente difícil de se adaptar a um momento destes, porque particularmente na área da construção, já vamos falar na parte do teletrabalho e de como é que podemos aumentar essa componente, mas na parte da construção é um setor que é muito adverso à parte do teletrabalho. Trabalhamos em conjunto, trabalhamos nas obras, com o frio, com o sol, com chuva, trabalhamos mais juntos, porque há muitas atividades que são muito interligadas, e o que é certo é que, com casos pontuais, particularmente por questões de transporte, etc., dentro das obras propriamente, não sentimos haver surtos extraordinários, casos muito pontuais, em que apareceram trabalhadores com o Covid positivo. A questão de equilíbrio entre aquilo que era manter o setor ou fechar o setor foi conseguido, houve compreensão de todas as partes. A Ordem dos Engenheiros teve aqui um papel também bastante importante naquilo que foi o esclarecimento público e privado da maneira de atuar, de como se manter sem causar nenhuma questões, e é importante quando nós não somos falados, é mais difícil do que sermos falados. Isso significa que o setor teve uma capacidade de adaptação muitíssimo grande. Vamos passar aqui a alguns aspectos que foram solicitados para poderem intervir. Um deles diretamente para o engenheiro Reis Campos, sobre aquilo que pode ser uma certificação das nossas construções, como é que eles podem relacionar com os seguros de obra e como é que se perspectivam que possam vir a ser os preços do imobiliário na sequência deste período todo, onde tivemos paragens, onde tivemos decorrentes de uma crise grande, onde estávamos a relançar. Será que o parque imobiliário hoje está em readaptação para os preços se manterem, subirem? Seria uma primeira questão que colocaria ao engenheiro Reis Campos. Obrigado. Eu diria que, assim, eu acho que nós, se hoje eu tenho um inquérito que está a decorrer, já tive um e vou ter outro,
estamos a falar com milhares de empresas e eu vou ter oportunidade depois de dizer isso. E há pouco, um dos pontos que está aqui também na pergunta é o teletrabalho. Eu também quero saber o que é que as empresas pensam disso. Também não sei responder agora, mas vou saber, porque eu tenho 6.000 empresas, eu sei o que é que as empresas vão responder e depois nessa altura falamos. Mas sobre a questão dos preços do imobiliário, o nosso país não mudou. O nosso país continua a ser um destino de excelência, continua a ter todos aqueles contributos que tinha até agora para que os países do exterior, o ano passado, tivessem feito connosco 5,4 mil milhões de euros de imobiliário. Portanto, aquilo que se passou foi que os mediadores não puderam fazer o seu trabalho, os investidores foram para os seus países, neste momento estiveram confinados também e a ver qual era a situação. Eu penso que aquilo que se vai passar no imobiliário e a pandemia em Portugal não teve efeitos negativos no sentido de em relação aos outros, quer dizer, nós portámos-nos bem, quer dizer, nós temos alguns países que temos algum receio em relação àquilo que lá se passou. Em Portugal, essa situação não foi alterada negativamente. Ou seja, hoje há países, e eu tenho conhecimento que há países, que desde que isto abrande, desde que as comunicações se comecem a processar, há interesses de países, de cidadãos de países que estão bem ligados a nós, que querem investir em Portugal. Portanto, aquilo que eu acho é que quando já tenho ouvido falar de preços que descem, preços que são, que até agora eu sempre fui contra aquilo que se dizia que era o clima excessivo de preços. Agora é o contrário. Nem foi antes verdade, a especulação era a especulação que eu dizia que havia alguma especulação em Lisboa e no Porto, mas não no resto do país, e também neste momento a queda dos preços, na minha opinião, não vai ter esse efeito. Poderá haver alguns negócios de oportunidade, mas neste momento o imobiliário português continua a estar bem fixo na memória dos investidores que até agora queriam e querem estar em Portugal e vão continuar a estar. É a minha opinião, não quer dizer que não haja agora alguns negócios de oportunidade e alguma estabilização dos preços, porque também aquela situação que se vivia, já havia alguma estabilização dos preços de mercado nos últimos meses do ano passado. Portanto, eu não vejo aí, em termos de imobiliário, eu continuo a entender que o imobiliário português é um imobiliário que é de interesse dos países que normalmente têm negócios connosco. Não estou a ouvir. Agora não estou a ouvir. Jorge Menezes, quer dar algum acrescento a esta comunicação do Reis Campos? Não, de facto eu não tenho muita informação, a não ser pessoal, sobre o imobiliário, não sei. Não temos dúvidas penso, sim, que não, as coisas não estão, nunca é tudo tanto ao mar nem tanto à terra, como se costuma dizer. Não vai ser, não vai ser. Tendo a concordar. Ok. Aquilo que nós temos verificado é de que exatamente o destino Portugal é um destino extraordinário visto em todo o mundo. E se já estávamos, de facto, no momento alto daquilo que era o turismo e do momento alto daquilo que era o pensamento de poder vir investir em Portugal, com aquilo que foi o comportamento de Portugal no cômputo de todos os países, ficámos numa posição altamente privilegiada. Portanto, como disse muito bem o Reis Campos, nós não tivemos, de facto, uma especulação que não fosse pontual na parte toda do imobiliário, da mesma maneira que pensamos que agora o imobiliário vai continuar a ter um desenvolvimento correspondente àquilo que foi a perspectiva e a visão no mundo de como Portugal se comporta. E, de facto, aquilo que nós temos é uma capacidade de projetar, uma capacidade de executar, porque temos boas obras, temos obras de qualidade, evidentemente que há sempre exceções nisto tudo, e depois temos um clima, uma aceitação internacional, uma segurança que traz
para todo o setor um potencial de uma recuperação que nos parece que está aí a aparecer muito rapidamente. Para além de estarmos preparados para qualquer situação mais complexa que possa existir, nós neste momento temos uma disponibilidade e umas vantagens competitivas relativamente a outros mercados que vai tornar este setor muitíssimo atrativo e muitíssimo bom. Parece de facto que essa é uma das grandes vantagens. E podíamos ligar àquilo que o Reis Campos há bocadinho disse, é de como é que este setor, do ponto de vista da parte tecnológica, do ponto de vista da parte das modificações das condições de trabalho, não temos dúvidas de facto que nesse aspecto há algumas alterações significativas que vão acontecer na estruturação das empresas, na relação das empresas, na forma, como já foi dito também, de relacionamento e de deslocações. Esse vai ter necessariamente algum impacto, mas como é que nós, setor, todo ele, se vai adaptar a esta questão do teletrabalho e que consequências é que pode ter também a nível da estrutura do projeto e da construção? Quem é que queria pegar neste tema para podermos avançar um pouco? Bom, talvez... Força. Eu diria que o teletrabalho poderá ser uma forma de responder, digamos, a encomendas e a contratações mais simples do que na área da construção, não é? A área de projeto, particularmente a área de projeto de consultoria, quase que nem se fala, não é? Há determinado tipo de consultoria que a questão não se põe pelo seguinte sentido: o consultor que está a fazer um parecer, uma revisão, está a correr em pista própria, trabalha onde for preciso e provavelmente tem ganhos interessantes de tempo e de eficiência se trabalhar até em casa. Muitas vezes não tem que se deslocar, mora longe do escritório, gasta 2 horas por dia para chegar e sair e chegar a casa novamente, e aquelas 2 horas são 2 horas roubadas ao descanso e, portanto, tem outra. Agora, na componente de fiscalização, é claro que há algumas atividades, não será a mesma coisa. Há um momento em que tínhamos que estar muito à frente, e então aí esse era o sentido daquela parte mais otimista da minha intervenção de há pouco, que é pensarmos que conseguimos, mesmo em obra, introduzir uma série de mecanismos, desde realidade virtual, enfim, coisas já um bocadinho longe do que está hoje feito, e o que aparece, o pouco que eu já vi, são exemplos excepcionais. Portanto, eu diria que onde as questões têm que se balancear é na área do projeto. E na área do projeto há que conseguir complementar o teletrabalho. De facto, na área do projeto é uma atividade de equipa. O projetista, ao contrário do consultor que dá um parecer XPTO, a área de projeto é essencialmente um trabalho de equipa. E, portanto, como eu dizia há pouco, temos que dar condições para trabalhar em equipa e aí realmente trabalhar fisicamente no escritório ou trabalhar de casa em muitos momentos do projeto pode ser razoavelmente indiferente, ou até, portanto, tanto faz. O sítio onde eu estou sentado, tanto faz. Agora, o que eu preciso sempre para ser eficaz hoje em dia é ter uma plataforma numa nuvem para permitir trabalhar. Aliás, em certa medida, numa equipa onde estão muitas vezes 8 ou 9 ou 10 projetistas diferentes, também estão 10 projetistas de 4 empresas diferentes e, portanto, no fim, eles não estão todos no mesmo sítio e têm que se coordenar. Se formos obrigados, lá estão as aspasinhas, se formos obrigados a ter uma plataforma na nuvem com um programa de gestão documental adequado que vai substituindo as versões obsoletas, que vai avisando do que é que está a ser posto de novo, que vai compilando e articulando os vários
partes de projeto que vão sendo feitas, eu acho que estamos a falar num futuro, mas não é tão virtual assim, isto é um futuro relativamente possível, nem sequer é assim nada de extraordinário, requer meios, a maior parte das vezes não estão montados, mas uma vez montados pode ser bastante interessante. E finalmente, se as pessoas estão em teletrabalho, olha, ainda bem, ganharam 2 dias por hora, perdão, 2 horas por dia, em relação a terem que se deslocar, e no fundo estão a trabalhar o eletrotécnico, com o mecânico, com o rodoviário, com o estruturalista, cada um já estava no seu sítio, não tem que ir confluir cada um para o seu escritório, se ainda por cima tiverem uma ferramenta boa, acho que sim. Portanto, a questão é que temos ferramentas. Queria exatamente pedir-lhe que, da sua parte, como é que vê estes impactos? Quando nós falamos da fileira da construção e do imobiliário, nós estamos a falar desde os projetistas, aos promotores, aos construtores, aos materiais, até aos condomínios. É uma fileira grande que tem naturalmente um comportamento em relação ao teletrabalho de forma diferente. Quando fala da construção dos construtores, é mais difícil. Muito mais amplo. Muito mais amplo. Nós temos especificidades próprias e, portanto, o teletrabalho aí há de ser um processo que há de ter mais algum tempo. Nós temos metas muito mais urgentes, que já falei, não quero repetir, em relação a este tipo, ao nosso futuro, àquilo que nós queremos e que vai ser obrigatório para o engenheiro e ter, porque nós vamos ter empresas estrangeiras a competir em Portugal. Nós vamos ter umas exigências completamente diferentes. Isto mudou de facto o mundo, mas também mudou o setor da construção e mudou aquilo que é esperado do setor da construção e do investimento, que vai ser investimento diferente daquele que nós tínhamos até agora. E há exigências mesmo no imobiliário. Nos hotéis nós vamos ter de reformular edifícios, nós vamos ter de mudar algumas das nossas construções que as fizemos, algumas delas não há muito tempo. Vai ser exigível para que o turista tenha a mesma segurança. Há pouco estava aí a dizer o que é que nós vamos criar em termos de selo para credencial. Nós já estamos a querer, e a nossa associação tem esse papel, já o fez, que foi criar, digamos, uma excelência para quem quer recuperar e quem quer reabilitar bem. Nós hoje temos a reabilitação urbana, inteligente e sustentável. É um selo para as empresas que querem reabilitar bem. Infelizmente, a engenharia portuguesa, a arquitetura, as empresas de construção têm feito bons trabalhos nesse sentido. Quando se fala de criar condições de segurança, nós apresentamos já um projeto que teve a aprovação de um colega meu, que é o António Carlos, que é membro da Ordem dos Engenheiros de Casais. Há 15 dias estivemos a discutir esse assunto com o Ministro da Economia, com o Ministro das Infraestruturas, porque nós entendemos que o setor precisa de um projeto para criar resiliência no âmbito de Covid-19. Ou seja, nós precisamos de um setor que tenha uma mobilidade especial, tem subempreiteiros, tem especialidades que andam de empreiteiro para empreiteiro. Nós somos uma atividade diferente e temos de encará-la como uma situação diferente e temos de querer que o nosso setor seja seguro e que os trabalhadores que estão no setor estejam a trabalhar com segurança. Apresentamos esse projeto, que é um projeto que chegou a vir até o público transcreveu e a comunicação social, e é nesse sentido que estamos a trabalhar para dar ao setor condições de trabalho, de segurança e tornar este setor um setor de primeira linha, de primeira área. Não temos dúvidas de que este setor teve toda a fileira da construção e, como disse muito bem, ela não se circunscreve de maneira nenhuma só ao ato de construir ou mesmo ao de projetar, é de uma amplitude muitíssimo maior e, portanto, como disse bem, temos da ordem das 600 mil portugueses diretos
indiretos mais a dependerem deste setor. É, portanto, um setor em que as políticas governamentais têm que apostar fortemente para garantir que a economia vai retomar com a brevidade que é possível. Mas não temos dúvidas que toda esta modificação que operou na gestão das empresas vai trazer algumas consequências para a área do imobiliário, para a área da construção propriamente dita e do projeto. E por outro lado também, na área do projeto, as evoluções que estamos hoje a ter, nomeadamente com uma divulgação e uma obrigação cada vez mais aos projetos estarem suportados numa plataforma BIM, são aspectos importantes. Outros países já obrigam a que os projetos sejam todos apresentados para serem aprovados numa plataforma BIM, plataforma que talvez seja uma fase transitória para uma coisa futura, mas para já é aquilo que nós temos como mais importante, e é cada vez mais interessante nós podermos ter um investimento em que o projeto é feito com uma plataforma onde fica tudo completamente identificado, desde a sua origem, onde depois quem executa vai complementar esse projeto com toda a informação e nomeadamente com equipamentos, etc., seguros, garantias, de tudo o que é incorporado na obra, materiais, origens, proveniências, certificações, etc., e depois para a parte toda da manutenção, que quantas vezes é esquecida, e hoje cada vez mais estamos a olhar para este setor, não apenas como um investimento inicial, mas como um investimento que tem que ser olhado do lado do projeto, do lado da construção e do lado da manutenção, visto como um conjunto e não como peças isoladas, e neste aspecto também é fundamental que o setor público integre bem estas valências e possa analisar aquilo que são os seus investimentos como investimentos completados entre aquilo que é a fase inicial e a longa fase de exploração, durabilidade, manutenção, etc. Portanto, Sérgio Campos, neste aspecto daquilo que trouxe este Covid e naquilo que é mesmo o nosso tema de impactos e futuro da fileira da construção, como é que podemos aqui adiantar alguns aspectos onde isto vai mesmo ter alterações? Eu, desde logo, e hoje venho, eu acho que todos leram, hoje o Jornal de Negócios faz hoje hoje o tema principal é a sustentabilidade. E quando se fala da construção, e eu falei disto, que ainda há pouco o Rogério dizia isso, durabilidade é a palavra-chave do futuro da construção. Nós estamos sempre à procura de preços, nós não temos preços de referência, temos preços, a construção tem de ser vista de uma forma competitiva, mas os preços, nós temos de ter preços de referência no nosso setor. Não sei porque não os temos, a associação não pode colaborar nisso, porque ela é mais interessada em que seja definido isso. Mas o que não podemos é ter preços que são preços que depois dão origem a concursos desertos, que umas vezes dizem que são especulativos, mas a maior parte das vezes eles não atingem valores de competitividade. O que acontece? O setor precisa de capacitar as empresas e os seus trabalhadores. Quer os trabalhadores na formação profissional, e por isso nós temos centros de formação profissional, mas também capacitar os engenheiros e as universidades. Eu acho que, e eu estou disponível com a ordem, para nós fazermos aqui um elo de ligação, que já não o temos, mas mais forte, no sentido de dizer às universidades que têm de ter também perante os nossos engenheiros um comportamento mais atual, mais evolutivo daquilo que é exigido para o setor da construção. Eu não tenho dúvidas disto. Eu não estou neste momento muito preocupado com os clientes para o imobiliário, não estou muito preocupado com as obras públicas, porque eu já tenho mais obras públicas lançadas este ano do que tinha em 2013 ou 2012. Eu tenho este ano 1,9 mil milhões de euros de concursos, de obras postas a concursos. Eu tive em 2012, 2013, 1,2 mil milhões no ano inteiro.
no ano inteiro. Eu tive 1,2 mil milhões de euros de obra pública em 2012, 2013. Não chegava a 1,5 mil milhões. Eu tenho este ano, até abril, 1,9 mil milhões. E, portanto, eu não estou tão preocupado neste momento, e tendo em conta também alguma satisfação que tive em ver que ontem a Europa estará no bom caminho, eu estou mais preocupado na capacitação das empresas e dos seus trabalhadores, e aí incluo naturalmente nós engenheiros. Eu acho que esta parte é fundamental que nós tenhamos essa consciência, porque o setor da construção tem de evoluir na medida, na progressão que teve nos últimos anos, e nós temos de facto uma engenharia e uma construção que são dignas de mérito em todo o mundo. E isso nós não podemos perder esse valor que temos. Agora, eu estou completamente disponível com a Ordem, a qual pertenço, tenho muito gosto, de aqui fazer um forcing para que os engenheiros tenham essa possibilidade e se situa nesta exigência do futuro. Eu já passo a palavra ao Jorge Menezes. De facto, esse aspecto é um aspecto determinante e nós, Ordem, Colégio Nacional de Engenharia Civil e todas as outras especialidades, estamos de facto perfeitamente com a vontade de poder colaborar no sentido de que com as universidades e com toda a componente pública possa ser dada à engenharia aquilo que é a importância de uma profissão de confiança pública, porque se trata de facto de uma profissão de confiança pública. Todas as pessoas consideram que ao andar nas suas casas, que ao andar nas suas deslocações, que ao estarem nos seus escritórios têm segurança, têm comodidade, têm todos os aspectos e têm água e têm saneamento, etc, etc. São tudo componentes que parece que aparecem sem um esforço, mas só o aparecem porque há uma infraestrutura de parte do país ligada a este setor e à engenharia muito em particular que proporciona isso. E para que isto possa ser valorizado, nós temos que fazer um esforço muito grande de conseguir transmitir à opinião pública e aos decisores que a engenharia está a ser desvalorizada, não tem sido valorizada como devia nestes últimos anos, por um lado, e por outro, com este nível de investimento público que estamos também a ter, devemos contribuir para garantir que esse investimento público é um investimento que se suporta em projetos de altíssima qualidade, em que os preços pelos quais são adjudicados têm que ser preços de mercado, preços justos, preços que de facto façam com que as empresas ganhem dinheiro, porque nós não nos interessa ter obras tão baratas, que depois as empresas perdem dinheiro, vão à falência, não têm hipótese de sobreviver. O mercado, a economia, o país não vive de empresas falidas, vive de empresas que estejam, do ponto de vista da sua liquidez, do ponto de vista do seu volume de negócios, do ponto de vista da sua rentabilidade, com capacidades para poder ser competitiva a nível nacional e a nível internacional. Como disse muito bem o Reis Campos e o Jorge Menezes, nós estamos aqui invadidos com investimento estrangeiro, com competitividade de empresas estrangeiras. Nós temos base tecnológica, capacidades internas muitíssimo boas, iguais ao melhor que se faz em qualquer parte do mundo, só que temos que ter um apoio e uma visualização de quem decide, de ter um cuidado extremo em ser exigente naquilo que se pede e depois responsabilizar por aquilo que se faz. Temos essa capacidade, não podemos fazer com que o país vá reduzindo naquilo que são as suas expectativas. Eu julgo que todos compreendemos e este aspecto do DIM gostava que o Jorge Menezes também pudesse aqui dar a sua contribuição, porque parte muito logo do início do projeto, em que medida é que as nossas empresas hoje estão mais integradas nesta nova forma de projetar e de executar. Bom, desde logo a questão do BIM pode ser vista de uma série de aspectos. Primeiro, financeiro e do investimento e da descapitalização. À escala das nossas empresas,
que estão pulverizadíssimas, como eu há bocado disse. Investir em programas que permitem projetar em BIM é uma coisa que não é fácil para muitas delas, porque isso envolve custos. Por outro lado, o que se verifica ainda neste momento é que eu não tenho esse rácio, mas se me pedissem para apostar, eu apostava que não mais do que 5% dos projetos são desenvolvidos integralmente em BIM. Não mais que 5%. E o que é lamentável, diga-se de passagem. Mas isso resulta de muitas coisas desagregadas, mas que vamos dizendo todos aqui um pouco e todos com bastante razão, que é, por exemplo, as empresas são demasiado pequenas, a competitividade é feroz e os dumpings e os preços são miseráveis. Os clientes não valorizam ainda, não estão suficientemente mobilizados para a ideia de que ficar com um produto que depois fica a informar todo o investimento durante 20 ou 30 anos, pelo menos, e onde será possível, com facilidade, introduzir alterações, fazer inspeções, fazer manutenção, portanto, reunir toda essa informação num documento, isso tem um valor, isso deveria ter um valor. Quem está disposto a pagar por ele, ainda não encontrei nenhum concurso em que se diga o preço de base são 100 para um projeto normal e 120 para um projeto com BIM. Aliás, nem encontrei nenhum concurso a exigir um projeto em BIM, diga-se de passagem. É mais no setor privado que isso está a acontecer, porque o setor privado percebe o benefício de ter uma informação, porque depois fica com o bem, sobretudo nas hotelarias, neste género nos hospitais privados, percebem o benefício de ficarem com uma informação rigorosa, muito estruturada do que estão a construir. E que também depois transportam isso para o próprio empreiteiro, logo na fase de obra, enfim, que podem monitorizar 1000 coisas até em obra, se pode colocar depois um conjunto de sensores para perceber a evolução da obra. Quer dizer, há um mundo no BIM que está em Portugal muito inexplorado e que é preocupante. Muito bem. Há países onde é obrigatório. É certamente um aspecto que vamos ter que ter em atenção no futuro. Antes de passar a palavra para o engenheiro Fernando Almeida Mendes para concluir, gostaria de pedir ao engenheiro Manuel Reis Campos se tem algum aspecto para poder finalizar da sua parte também, e agradecendo mais uma vez aos dois palestrantes deste webinar. Dizer só que agradeço o convite e deixar uma palavra de esperança, porque depois da crise que nós passamos até 2016, 2008, 2009, até 2014, e depois desta situação que vivemos agora, que é universal, eu acho que o setor vai dar um salto e nós temos neste momento que ter uma entreajuda no sentido de lhe dar a forma que ele precisa, mas eu estou convicto que o setor vai ser aquele que vai ter a retoma e vai ser de facto o motor da economia portuguesa. Muito bem, com esta mensagem final de esperança e de facto e de certeza no futuro, o engenheiro Fernando Almeida Santos, entretanto, não tem possibilidade de fazer o fecho, fico eu aqui apenas a agradecer a todos e a agradecer também a todas as muitas dezenas, mais de uma centena de participantes que connosco estiveram esta hora e meia a ver um pouco daquilo que seria o futuro desta fileira da construção depois desta pandemia do Covid-19. Nossos agradecimentos, fechamos então a nossa sessão e muito obrigado. Obrigado também.